Ela é madura. Carrega. Aqui já apareceu? Eu tô carregando o filtro, acho. Foi. Olha aqui. Hello? Dá muito reflexo no seu óculos. Eu já vou tirar. Tá com um pouquinho de atrasozinho só aqui. Normal. Hello, hello? Ok. Thank you very much. O som tá bom? Dá uma conferida pra mim. Hello, hello, só um minutinho. Verificando aqui se tá tudo ok. Se o som não tá ficando muito baixo. Vamos verificar aqui como é que tá o som. Tá ok? Reflexo no seu óculos. Tá legal? Então tá legal. Se o som não tá ficando muito baixo. Ótimo. Thank you. Bom, gente. Hello. Good evening. Welcome to the grammar class today. Boa noite a todos. Hello, hello. Começando uma live aqui. E hoje tá um pouquinho diferente. Amanda, Eu tô tendo que ficar com 2 celulares. Hello, Amanda. Por quê? Porque eu tô de frente pro... Eu não tô usando a câmera frontal do celular. Então eu não consigo ver a live. Então eu tô com outro celular aqui para eu verificar quem entrou, as perguntas e tudo mais. Tá bom? Então de vez em quando eu pego aqui para olhar. Porque como hoje eu vou mostrar coisas escritas, eu vou precisar da minha câmera frontal para aparecer. Senão você não vai conseguir ler o que eu tô querendo mostrar. Tá legal? Então é isso. Olha só. Então, hello. Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há 35 anos, vai completar esse ano. E eu ajudo pessoas comuns a falar inglês desde a primeira aula. E nesses 35 anos dando aula de inglês, o que eu mais escuto é: Adriana, eu não levo jeito com o inglês. Eu tive problema com o inglês a minha vida inteira, não adianta, inglês não é pra mim. Desde a época de escola eu tenho problema com o inglês. Quando eu vejo professor de inglês já me arrepia. Eu tô aqui procurando você para fazer inglês porque eu tô precisando muito pro meu trabalho, mas olha, já vou avisando, eu tenho muita dificuldade. Então olha só. Muitas pessoas acham que têm dificuldade para o inglês, mas na verdade, não encontrou uma maneira gostosa de aprender. Um método que incentive, que faça com que ele descubra a sua maneira de aprender, né? Eu gosto de mostrar para o aluno que ele é capaz sim, que tudo é treino. Muita coisa na vida da gente, a gente achou que era difícil. Eu, por exemplo, quando eu comecei a aprender a dirigir, meu Deus, acredite se quiser, quando chovia, eu ia buscar minha filha a pé na escola, porque aumentava o número de carros, eu tinha medo de dirigir. Quando o semáforo fechava, logo que eu tirei carta, eu chorava. Eu já chorei em São Paulo. Uma das primeiras e última vez que eu fui para São Paulo de carro, eu encostei o carro e chorei. Eu estava com 2 pessoas que não dirigiam. Então, assim, eu já tive muito pânico de dirigir, né? Mas depois, com a repetição, aquilo vai ficar no automático. Você nem sabe mais se eu estou em primeira, se eu estou em segunda. Em inglês é a mesma coisa. Você lembra quando você aprendeu What's Your Name? Você lembra quando você aprendeu Where Are You From? Quem não sabe nada de inglês, se alguém perguntar What's Your Name, você sabe responder. Por quê? Porque você escutou aquilo 1000 vezes. Então o que acontece? Você grava. A repetição faz aquilo se tornar fácil. A repetição faz aquilo se tornar trivial. E tudo que é rotina, pra gente é fácil, né? Lembra da mãe da gente ensinando a gente a escovar o dente, né? E ensinando a passar fio dental, ensinando a comer direito com faca e garfo. No começo era difícil, não era? Até a coordenação, depois ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque se tornou um hábito, tá? Então você precisa transformar o que te desafia em hábito, para aquilo ficar fácil para você. E eu tô aqui para facilitar isso, para facilitar o seu convívio com o inglês. Porque, gente, vamos combinar?
O inglês não dá mais para fugir dele. A gente tá com o inglês em volta da gente, você querendo ou não, né? Você vai lá e faz o download do filme, você faz o upload das suas fotos, você faz a sua playlist. Olha só, você tem o seu iPhone, a gente tá com palavras de inglês ao redor o tempo todo. Não dá para você falar que você não sabe nada de inglês, porque você sabe sim. Né? Tem aluno que fala assim pra mim, ai, as vogais é que eu mais confundo. Como é que é o nome daquela banda que o Bono é o vocalista? Não é YouTube? Como é que é o em inglês então? É you. Ah, mas o I eu não sei de jeito nenhum. Não sabe? Aquele aplicativo de pedir comida, como é que é o nome? iFood? Então o I você sabe que é I. Gente, ninguém é zerado de inglês. Ninguém. Todo mundo sabe um pouco de inglês. E se souber mais, o que você faz? Você se conecta com o mundo. É importante falar isso. Você precisa aprender inglês. Ou você vai facilitar a sua vida se você falar inglês, porque você vai poder se comunicar com o mundo. Sim, com o mundo. Porque você não aprende inglês para falar só com o americano, você não aprende inglês para falar só com o inglês, ou só com o australiano, ou só com o irlandês, só com pessoas que falam inglês. Você aprende inglês para falar com qualquer pessoa do mundo que não saiba o português. Né? E o que eu acho engraçado é que muito aluno diz assim para mim, com você eu consigo falar, mas assim, em reunião de trabalho, alguma coisa, eu fico com vergonha. Fica com vergonha porque os colegas do trabalho estão do lado e você tem vergonha do seu colega. Porque o seu colega fala inglês melhor que você, na sua percepção, né? Mas se você for jogado aos crocodilos, se você estiver do lado de pessoas que não falam português, eu tenho certeza que você se vira. Tem um aluno que brincava comigo assim, ai, teacher, eu só consigo falar inglês com você. Eu falei, então a próxima reunião leva uma foto minha. Deixa uma foto minha ali do lado e fica olhando pra mim pra você ficar tranquilo. Você só vai ter essa confiança, a mesma confiança que você tem para dirigir, que você tem para cozinhar quando amigos chegam na sua casa, depois que você treinar. Depois que você treinar a receita, até você ficar craque na receita e virar um Masterchef, eu vou te mostrar a receita hoje. Eu vou te mostrar a receita para você começar a ter um inglês bacana, um inglês bonito. Ok? Então, olha só, a maneira que eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar desse jeito, que eu chamo o meu jeito 3LP. O que é o jeito 3LP? É o jeito que eu mostro, que é o look, que você vai olhar. Depois eu vou ler, então você vai listen. Então já foi look e listen, já foi 2 L's, hein? Depois eu vou explicar, você vai perguntar, eu vou explicar e você vai aprender. Aí é o terceiro L de learn. E depois, por último, a gente vai practice, que é o P de praticar. Então é look, listen, learn de aprender e practice de praticar. Mas eu acho interessante eu avisar que o praticar é o praticar com a sua realidade, tá? Nada de vir respondendo how are you, I'm fine, thanks, and you, né? Coisa decorada, você tá lá todo estrupiado falando I'm fine, thanks, and you. Não, tem que responder a sua verdade, tá? Nada de responder frases decoradas. Responde realmente a sua verdade. Você tá aprendendo inglês para conversar com alguém sobre qualquer situação, não para ficar respondendo coisinha certinha, só para falar que não, tá certo o que eu tô respondendo. Tá legal? Então é isso. Eu tô aqui para facilitar a sua vida, para fazer você ou qualquer pessoa a falar inglês desde a primeira aula. Sem essa de fazer um monte de tempo de curso de inglês e só no final começar a falar inglês. Então, o que eu quero é te mostrar que todos podem aprender inglês. Todos. E eu gosto de ensinar de um jeito gostoso, leve e que você começa a ficar animado desde o começo, porque afinal de contas você está falando inglês desde a primeira aula, ok? Então vamos ao que eu prometi hoje. Bom, gente, muita gente chega para mim e fala, eu estudei inglês até o presente perfeito, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui do presente perfeito. Que a Priscila, Mariana e Joyce. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, pode colocar que de vez em quando eu vou pegar aqui para ler, tá bom?
Porque, como eu disse, eu não tô com a câmera frontal, então não tem como eu ler o que tá escrito ali, tá? Ótimo, então vamos lá. Então, olha só, muita gente me procura e diz que parou o curso de inglês. Ah, essa história de presente perfeito, eu não entendo nada. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre o presente perfeito, né? Esse bicho papão que assusta todo mundo. Esse presente perfeito, ele tem o nome de presente perfeito só porque na fórmula dele tem o have no presente. Vou repetir. O nome da gramática, o nome do tempo verbal é presente perfeito somente porque na fórmula dele tem o verbo have no presente. Mas ele fala de passado. Olha que legal. O presente perfeito tem o nome de presente, mas ele tá falando de passado. Coloca isso na sua cabeça para começar, tá? Essa palavra perfeito, sempre que tiver alguma coisa de perfeito, gente, é passado. Tá legal? Então, presente perfeito. Qual que é a fórmula desse presente perfeito? É o sujeito, mais o have ou o has, mais o verbo na terceira coluna. Então, vamos falar dessa história de verbo na terceira coluna. Bom, gente, o verbo em inglês existem, vamos colocar 3 tipos de verbo. Na verdade, vamos começar. Existem 2 tipos de verbo, o verbo regular e o verbo irregular, tá? O verbo regular é aquele que no passado vai ter o ed no final. Ou ed, ou ied, ou só o d, mas enfim, ele vai terminar lá com ed, tá? Isso é o verbo regular que é fácil, é o play, played, dance, danced. É só colocar o ed no final e ele tá no passado. Por sinal, hein? Olha só, vamos conjugar o verbo viajar, por exemplo. Olha só, em português. Eu viajei, tu viajaste, ele viajou, nós viajamos, vós viajastes, eles viajaram. Gente, olha isso. Nem a gente usa o português correto. Agora, olha em inglês, presta atenção. I traveled, you traveled, he traveled. Gente, é de I a day, todo mundo, é só colocar ed. E tem gente que fala que inglês é difícil. Então, segura essa. O verbo regular tanto faz no passado simples, a gente vai falar do passado simples um pouquinho, ou no presente perfeito, é só colocar ed nele e tá tudo certo. Olha que moleza, tá? Agora, o verbo irregular, ele, às vezes, ele fica diferente na segunda e na terceira coluna. A segunda coluna é a que eu uso no passado simples e a terceira coluna é que eu uso nos perfeitos. O que é que significa nos perfeitos? No presente perfeito, no passado perfeito. Gente, daqui a pouco eu olho aqui a mensagem se tem alguém perguntando alguma coisa. Deixa eu dar essa explicação geral primeiro, tá? Então, eu vou dar um exemplo de um verbo irregular que não muda nunca, que é igual nas 3 colunas. Olha só, o verbo cortar em inglês. O verbo to cut, o passado é cut, e a terceira coluna, que é o perfeito, que é o participa, que é o perfeito, fica cut também. É cut, 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 tá? Ele não muda, ele fica igualzinho nos 3. Cut, cut, cut. Agora, o verbo se, por exemplo, é se, fica só, e na terceira fica sin. Então, ele muda 2 vezes. Se, só, sin. Agora, o verbo comprar é buy, fica bought, e depois continua bought. Então, ele muda uma vez só. Então, existem 3 grupos de verbos irregulares. Os verbos irregulares são aqueles que não levam ed, tá? Tem uns que nunca mudam, que eu dei o exemplo do cut, de cortar. Tem uns que mudam uma vez só, que é o exemplo do buy, que eu dei, que fica bought. E tem um que muda 2 vezes, que é o exemplo do se. Peraí, gente, garganta seca, que fica se só assim, tá? Bom, quando que eu uso essa segunda coluna? Eu uso a segunda coluna no passado simples, tá? Passado simples, eu uso a segunda coluna. E no perfeito, a gente tá falando de presente perfeito hoje, eu uso a terceira coluna. Se for verbo regular, não precisa nem pensar, né? É só colocar ed, tanto faz um ou outro. Eu sei que você deve estar me perguntando, mas como é que eu sei quando é passado simples e quando é presente perfeito? Eu vou mostrar isso agora. Só mais uma coisa sobre os verbos que eu queria falar. Em inglês eu falo assim, ó, conjuga o verbo to see. Por que tem esse to antes? Esse to que vem antes do verbo por exemplo, eu falo em português, conjuga o verbo olhar. Não tem esse ar?
Conjugue o verbo beber, não tem esse Conjugue o verbo partir, não tem esse ir. Em inglês não existe conjugue o verbo itar, conjugue o verbo louvar, conjugue o verbo goir, tá? Não existe. Então, como não existe este para mostrar que o verbo está no infinitivo, em inglês existe esse to no comecinho. Mas quando eu vou conjugar um verbo, não usa esse to, tá? Você só conjuga o verbo normal. É só para mostrar que o verbo está no infinitivo. Combinado? Então, vamos de uma vez por todas explicar qual é a diferença do passado simples e o presente perfeito. Alguém colocou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Tá, ok. Qualquer perguntinha eu vou respondendo, tá? Vamos lá. Bom, gente, agora vamos mostrar de verdade. Primeira coisa, se eu quero falar assim pra você, ó. Tá enxergando direitinho aí? Se eu mostrar assim pra você, ó. Eu fui pra Ubatuba. Pra Ubatuba não, o que eu coloquei aqui? Eu fui para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos em 2013. Eu fui para os Estados Unidos em 2013. Tá? Como tá vendo que aqui consta o tempo em 2013? Nesse caso, vai ficar I went to the USA in 2013. Que tempo que é esse daqui? É o passado simples. I went é o passado simples. Quando que eu uso o passado simples? Quando consta o tempo, tá? A outra aqui, olha. He went to Europe in July. Ele foi para a Europa em julho, tá vendo? Ó, went e went. Went é passado do quê? Do go. O go na segunda coluna fica went, tá? Então, quando consta o tempo, eu vou usar o passado simples. Passado simples é o sujeito e o verbo na segunda coluna, se for irregular, ou ed, se ele for regular. Tá bom? Agora eu vou falar a mesma coisa. Deixa eu só conferir se é isso mesmo que tá aqui. Eu vou falar a mesma coisa de ir nos Estados Unidos, mas eu não vou falar o tempo. Olha só. O Mariana, tá certinho? Tá aparecendo legal? Deixa eu só ver o que a Mariana tá colocando aqui pra mim. Ah, colocou, tá certinho. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó. Tá? I have gone to the USA. Tradução, eu fui para os Estados Unidos. E a de baixo, she has gone to the USA. Eu coloquei a mesma. She has gone to the USA. Ela foi para os Estados Unidos. Peraí, Adriana, você vai me falar que a tradução aqui em cima, eu fui para os Estados Unidos em 2013. E aqui é eu fui para os Estados Unidos, é a mesma tradução, não é eu tenho ido? Não, não é eu tenho ido. A tradução de I went to the USA in 2013 e I have gone to the USA é a mesma. Eu fui e eu fui. Olha só, não é muito fácil? Qual é a diferença? Gente, olha só. A verdade é, por que eu gosto de explicar o presente perfeito? Porque o presente perfeito é o tempo mais usado no mundo. Por quê? Porque quando eu conto alguma coisa para os meus amigos, eu não fico falando tempo. Eu fui para os Estados Unidos em 2013. Eu fui para Ubatuba semana passada. Eu fui para a Europa em 2014. Eu fico falando assim? Não, eu falo assim, eu já fui para a Europa, eu já fui para os Estados Unidos. Eu fui para Ubatuba. Foi super legal. Eu não fico falando tempo, tá? Geralmente, quando eu conto da minha vida para as pessoas, às vezes é legal mencionar o tempo. Quando eu tinha 10 anos, legal. Quando eu tinha 10 anos, vou usar o passado simples. Mas a principal diferença do passado simples para o presente perfeito é essa aqui, ó. Um consta o tempo e o outro não consta. Ponto, gente. É só isso. Então, quando você está falando uma frase que não consta o tempo, é sujeito, mais o have ou o has, mais o verbo na terceira coluna. Tá certo? Por que você está falando have ou has? Porque no he, she, it sempre tem um trequinho diferente. No he, she, it é has. Tá? Então, isso é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. A diferença é essa.
Quer ver? Eu vou inventar outra frase que não tá aqui, mas acho que vai dar pra você entender bem. Eu quero falar assim, ó. Eu experimentei cerveja pela primeira vez quando eu tinha 18 anos. Olha só, experimentar em inglês é try. Try é um verbo regular, então é só colocar ed nele. Eu vou falar I tried ou eu vou falar I have tried? Eu vou falar I tried, porque eu quero falar quando eu tinha 18 anos. Olha o tempo aí. Então, I tried beer for the first time when I was 18. Eu falei I tried it. Tudo bem? Agora, se eu quiser falar pra você assim, eu experimentei cerveja preta. Não gostei. Mas eu falei quando? Não. Então eu falo, I have tried black beer. I haven't liked it. Ok? Eu não falei o tempo. Então, tá claro isso? Quando você menciona o tempo, passado simples. Quando você não menciona o tempo, presente perfeito. Lembrando, o nome é presente perfeito, mas ele trata de passado. E não traduz esse have, tá? Esquece que esse have existe. Ele tá lá só que faz parte da fórmula. Mas você não traduz o have. Tá legal? Isso é importante. Você não traduz o have. Tem muita gente falando, eu tenho ido, eu tenho feito, não tem nada, tá? Alguma pergunta aqui? Por enquanto não, né? Então tá legal, vamos continuar aqui. Quem quiser perguntar, é só perguntar que eu vou respondendo, tá? Legal. Bom, eu tô assistindo por aqui, gente, tá? Porque eu não tô usando a câmera frontal, então eu não consigo ver lá. Então, de vez em quando, eu pego o celular aqui para acompanhar quem tá fazendo alguma pergunta, tá bom? Então, primeira parte solucionada. Quando que você usa o passado simples? Quando você usa o presente perfeito? Legal. Agora, geralmente, quando eu uso o presente perfeito na afirmativa, eu uso a palavra já. Eu já tomei banho, eu já tomei café. Eu já fui nesse bar novo, eu já assisti o Homem-Aranha, eu já fui pra Disney. Sempre vai ter um já na afirmativa. Tô falando da afirmativa, tá? Afirmativa em inglês, esse já na afirmativa é a palavra already. Já tinha visto essa palavra? Already. Already significa já, tá? Então, a minha frase tá assim, ó. Eu já tomei banho hoje. Por que eu fiz de propósito? Eu coloquei esse hoje aqui. Porque com certeza vão me falar assim, ó. Adriana, você falou que não pode constar o tempo no presente perfeito. Que história é essa de hoje? Hoje não é tempo? Olha só. O presente perfeito não consta o tempo exato, tá? Mas o hoje não acabou ainda. Eu não tô mencionando se é hoje de manhã, se é hoje à tarde, se é hoje à noite. Eu tô falando hoje. Então, se eu tô falando este ano, hoje, este mês, mas eu não especifiquei mesmo quando, aí não acabou ainda o dia. Eu não especifiquei, não é tempo exato. Tá claro isso? Hoje não é tempo. Agora, se eu falar hoje de manhã, já é tempo. Hoje à noite, já é tempo. Só hoje não, porque o dia não acabou, eu não especifiquei, tá? Então, voltando, eu já tomei banho hoje. Então, é presente perfeito, sujeito, mais o have, mais o verbo na terceira coluna. I have already taken a shower today. Gente, I have already. O already fica entre o have e o verbo. Eu já tomei banho hoje. Tudo bem? I have already taken a shower today. Already, eu só vou usar na afirmativa. E ele significa já. Tá? Eu já expliquei presente perfeito mais de 1000 vezes. Ou muito mais, né, gente? 35 anos dando aula, vamos combinar. I have already explained present perfect for 1000 times. Eu falei o número de vezes, mas não falei quando que eu expliquei. I have already. Ok? I have already. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre o I have already. Antes de eu continuar.
Não? Pode perguntar, tá? Que eu respondo aqui, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui do already, que é o já. Meu pai já esteve aqui este mês. Olha lá, mesma coisa do hoje. Este mês ainda não acabou. Então, este mês não é tempo. Tá bom? Porque esse mês não acabou ainda. Agora, se eu falar o dia do mês, aí sim. Aí é tempo certinho, tá? Então, meu pai já esteve aqui. Eu gostei de colocar esse verbo esteve também, que é o been, né? My father has already been here this month. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que no he, she, it é has, my father é he, então é has, né? O he, she, it é sempre has. E o verbo to be, na terceira coluna, é been, né? É be, was e were no passado e been na terceira coluna. Eu queria aproveitar e falar um pouco do been, que ao invés de falar que eu já fui para os Estados Unidos, é muito comum falar eu já estive. Então, quando eu coloquei essa frase aqui, ó, I have gone to the USA, seria mais bonito eu falar I have been to the US, tá? Que é mais usado. A pessoa pergunta para você, você já esteve lá? Não pergunta se já foi com go, a gente usa mais com been, tá? Só uma curiosidade aí, daqui a pouco a gente vai trabalhar mais isso. Então aqui, my father has already been here this month. O meu pai já esteve aqui este mês. Meu pai não mora na mesma cidade que eu, mas ele já veio aqui este mês, tá? Então aí você vai pensar, como é que você vai estudar isso aqui? Como é que a gente vai praticar isso daqui? Ah, só esclarecendo. Por que eu mostro? Porque a maior parte dos alunos que me acompanham, dos alunos que estudam comigo, que me procuram para aprender inglês, eles já são alfabetizados. Então, relacionar com o português é a coisa mais comum. A pessoa queria fazer o link do português com o inglês, sabe? Então, o meu medo da pessoa pronunciar errado e depois eu ter que tirar o errado da cabeça dela para colocar o certo é muito mais trabalhoso. Quando já viu que pessoas que aprendem a dirigir com alguém ensinando, depois tem dificuldade para fazer o que a autoescola quer? Porque você fica com manias, tá? A pessoa que olha a palavra, sei lá, vou colocar aqui, ó, essa palavra already aqui, sei lá, pode querer ler already, sei lá, do jeito que tá aqui. Porque o som do português, o registro que a gente tem na nossa cabeça é o registro do português. Então, se eu não ler a palavra para você e falar ready, already, already, se você olhasse sem eu falar, você poderia guardar o errado. Aí ia dar muito mais trabalho você esquecer para aprender o certo. Estava conversando com uma amiga psicóloga e ela estava estudando a neuropsicologia e ela estava me dizendo que é muito interessante que a gente não pode deixar a criança errar. Na verdade, não pode deixar ninguém errar, porque o nosso cérebro, ele registra o erro. Então, a gente tem que interromper antes da pessoa errar. Olha que interessante. Eu fazia isso no automático sem entender. Eu sempre fiz isso, de corrigir as pessoas. Até achava falta de educação. Hoje eu entendo que já era um dom de professor mesmo, porque a pessoa acaba guardando o erro. Tá? Então, por isso que na maneira que eu ensino, eu mostro, você olha e eu pronuncio logo em seguida para você já aprender o certo, para a gente não ter esse problema. Como os meus alunos já são alfabetizados, eles levam o português na hora, relacionam o português na hora, tá bom? Por isso que é look and listen. Você vê e já escuta o certo. Aí eu explico e depois a gente pratica. Como é que você vai praticar? Olha só. Pensa assim, bom, eu tenho que falar I, o have, porque I é have, o already, que é o já, e depois eu vou procurar lá os verbos. O que eu já fiz hoje? Eu já tomei banho, I have already taken a shower, eu já escovei os dentes, I have already brushed my teeth, eu já jantei, I have already had dinner, eu já liguei para minha melhor amiga, I have already called my best friend, eu já limpei minha casa, I have already cleaned my house. E aí você vai formando frase, você vai aumentando o seu vocabulário com frases que são verdades sobre você.
tá? Não vai ficar decorando um monte de frase que você nunca vai usar. Não, você vai decorar frase que é verdade na sua vida. Isso é importante, tá? Você praticar coisas que fazem sentido para você. Não ficar praticando frases prontas, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Se tiver pergunta aí, pode fazer. Li, querida, que bom te ver aqui. Gente, é só fazer pergunta, tá? Clica para entregar. Parabéns aqui, thank you. Qualquer perguntinha sobre o presente perfeito, tô aqui para responder, tá bom? Então vamos continuar. Então, para você treinar, para você praticar o que eu tô ensinando, fica pensando em frases. O que você já fez? Ah, eu já enviei o e-mail. I have already sent the email. Ah, Adriana, mas eu não sei vocabulário. Gente, procura aí. Vamos aprendendo. O comecinho você já sabe. I have already, eu já. Procura o verbo na terceira coluna. Pega aquela tabela de verbo lá e vai formando frase. Tá? I have already watched my dog. I have already watched TV. E vai falando. Você só aprende praticando. Lembre-se. O hábito vai trazer você à perfeição, tá? E o hábito vem do quê? Vem de uma disciplina, de um comprometimento de você em aprender. Eu tô aqui para facilitar, tá bom? Eu tô aqui para fazer você falar inglês desde a primeira aula, de uma maneira divertida, gostosa, praticando para gravar. Gravar para você falar e ter a sua independência e a sua conexão com o mundo. Com o mundo e com toda a eletrodoméstica, com toda a equipe, todos os instrumentos que estão ao nosso redor, que não dá pra gente fugir do inglês, tá bom? Vamos lá. A gente falou da afirmativa, que é com o already. Agora a gente vai falar da negativa. Gente, o already significa já e eu uso na afirmativa. Na negativa, se eu quero falar que eu ainda não jantei, eu ainda não tomei banho. Como é que você vai fazer? Você vai fazer a frase na negativa e no finalzinho dela tem o yet. Esse yet, na frase negativa, a tradução dele vai ser ainda não. Então, olha só. Eu ainda não jantei. I haven't had dinner yet. I haven't had dinner yet. É importante falar aqui porque o verbo jantar em inglês é have dinner. Tá? No lugar do have, você pode usar o eat, que aí na terceira coluna ficaria eaten. Então você poderia falar I haven't eaten dinner yet, que é eu não jantei ainda. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar do dinner. As refeições em inglês, breakfast, lunch e dinner, elas precisam de um verbo antes. Esse verbo pode ser o have ou pode ser o eat. Em português, a mesma palavra é transformada em verbo, né? Almoço, almoçar. Jantar, o verbo, e jantar servido na mesa. Não é? Só o café da manhã que a gente fala tomar café, não é só café da manhã, mas os outros acabam se transformando em verbo. Então tem muito aluno que vai falar inglês comigo e ele fala assim, I have already dinner. Principalmente porque ele já falou o have do presente perfeito, ele acha estranho ele falar um outro have, já tem um have lá. Gente, um have é o auxiliar do presente perfeito. O outro have é o verbo, é uma coincidência aí, tá? Eu comi manga, fruta e sujei a manga da minha camisa, tá? São duas palavras diferentes aí, tudo bem? Mas se você não se sente confortável em usar dois haves, aí você pode substituir esse have do almoçar, jantar, tomar café ou lanchar pelo eat. Então aqui eu poderia falar I haven't eaten dinner yet. Ou I haven't had dinner yet. Ok? Então repetindo, na frase afirmativa eu já jantei, ficaria I have already had dinner. Na negativa, I haven't had dinner yet. O yet fica no final da frase sempre. Adriana, o yet sozinho significa ainda não? Não. O yet na frase negativa significa ainda não. Combinado? Mais uma aqui embaixo. Eu nunca estive no exterior. Eu coloquei essa palavra de propósito porque tem gente que fala assim, out of Brazil. Não existe isso. Esse é Google Tradutor, tá? A gente fala abroad. Abroad significa fora do seu país de origem, tá? Abroad. Então, olha só.
Eu nunca estive no exterior. I have never been abroad. Olha o been aqui, tá vendo? É melhor do que o gone. Peraí, Adriana, qual que é a diferença desse never e o yet? Ó, quando eu uso o yet, significa ainda não. O que você entende do ainda não? Ainda não, mas você tem intenção de um dia ir. Agora, quando você responde com never, é nunca e sem intenção. Tá bom? Alguém pergunta pra você, você já tomou pinga? Não, I have never. Eu nunca tomei e não tenho intenção. Agora, se alguém pergunta pra você, já tomou pinga? Você fala assim, not yet. Not yet é respostinha curta também, tá? Até fica rapidinho assim, not yet, not yet. Not yet, not yet. Significa ainda não. Pode ser que um dia eu tenha vontade de tomar. Tá bom? Então, quando você usa... Aqui são duas formas de fazer a negativa. Uma eu usando never e o verbo fica na afirmativa. E a outra o verbo fica na negativa com o yet no final. Porque em inglês, gente, não existe duas frases negativas. Duas palavras negativas, igual ao português. Eu não, até que fica igual, né? Eu nunca fui. Mas, por exemplo, em português eu falo assim, eu não sei nada. Se você não sabe nada, é porque você sabe tudo. Eu não posso usar duas negativas, sabe? Em inglês nunca vai ter duas negativas. Então, sempre que tiver o never, não vai ter o verbo na negativa, porque o never já é uma palavra negativa. Tá legal? Então, vamos pensar agora em coisas que você não fez hoje ainda. Vamos pensar em coisas que você não fez. Então vamos lá. Vamos pegar o tomar banho para você guardar. Eu ainda não tomei banho hoje. I haven't taken a shower yet. Coloca yet no final, tá? Ao invés de ser have, agora é I haven't. I haven't, blá, 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 yet. Então vamos lá. Nossa, eu não tomei água hoje. I haven't drunk water yet today. Né? Então, I haven't drunk water today yet. Fica melhor nessa ordem, tá? Nossa, gente, eu ainda não coloquei o lixo lá fora. I haven't taken the garbage out yet, tá? I haven't com yet. I haven't walked my dogs yet. Ainda não saí para passear com os meus cachorros. Então, pensa, para você praticar, você vai pensar, o que eu não fiz hoje? I haven't, blá, 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 yet, tá? Pega a lista de verbos e vai aumentando o seu vocabulário. Mas, gente, realidade sobre você, tá? Não é qualquer frase, não. É uma realidade sobre você. Coisas que você já fez. Vamos voltar aqui para você visualizar de novo. Coisas que você já fez. I have already. I have already e blá, blá, blá. Coisas que você ainda não fez. Opa, aqui é already ainda. Coisas que você ainda não fez. I haven't, blá, 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 yet. Combinado? Agora eu misturei as folhas, agora lascou. Vamos lá. Negativa, I haven't, blá, 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 yet. Lembrando que tem que ser o verbo na terceira coluna. Mas se você escolher um verbo regular, manda ED nele que tá tudo certo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se alguém me perguntou alguma coisa. Alguém fez pergunta? Sua linda, minha amiga linda. Minha irmã, te amo, minha irmã querida aqui também. Gente, qualquer pergunta, é só mandar aqui que eu respondo, tá? Para quem tá chegando agora, eu tô explicando o uso do presente perfeito e de vez em quando eu tô olhando o celular, porque como eu tô mostrando coisas escritas, vai inverter, né? Então eu não tô usando a câmera frontal, tô usando o celular virado aqui para mim, mas eu não enxergo nada da live. De vez em quando eu olho no outro celular aqui para ver se alguém escreveu alguma coisa. Combinado? Bom, para quem chegou agora, para não pegar o bonde andando, fazer um flashback aqui rapidão. Como é que você sabe quando você vai usar o presente perfeito? O presente perfeito é quando você está falando do passado, coisas que você já fez ou coisas que você ainda não fez, sem mencionar o tempo. Isso. Presente perfeito fala de passado sem mencionar o tempo. Coisas que você já fez, você vai usar o already. Coisas que você ainda não fez, você vai usar o yet no final. E coisas que você não tem intenção de fazer, você vai usar o never, tá? Então eu vou começar falando de mim. I have already explained present perfect. Eu já expliquei o presente perfeito. I haven't
explained present perfect interrogative yet. Eu ainda não expliquei o presente perfeito na interrogativa, eu usei yet no final, tá? E I have never explained present perfect in a live. E eu nunca expliquei presente perfeito numa live, tá bom? Tá sendo a primeira vez. Depois eu quero até o feedback de vocês. Dá para aprender gramática sim, não? Porque na verdade eu acho que essa gramática aqui é uma gramática importante. Porque o presente perfeito, ele torna o seu inglês mais bonito, sabe? Eu vou até mostrar uma coisa aqui agora que você vai entender mais ainda o que eu tô dizendo. Bom, gente, agora para fazer a interrogativa, tem duas maneiras de fazer. A primeira, quando você não tem ideia da resposta da pessoa, você vai usar o ever. O que quer dizer não tem ideia da resposta? Você já foi pro Japão? Você não sabe se a pessoa já foi ou não. Você já foi pra Disney? Você já foi pra Fernando de Noronha? Você já comeu carne de capivara? Sabe coisa assim que você não tem ideia da resposta? Você usa o ever. Que eu vou te provar que você já cantou usando o presente perfeito, mas eu tenho certeza que você cantou no Embromation. Ó, eu amo essa música. Quem me conhece sabe que eu amo. Hã? I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, eu quero saber, have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? Oi, Adriana, mas você não falou que o já é o already, meu Deus do céu, você quer me deixar louca. O já é already na afirmativa e o já, quando você não tem ideia da resposta, é o ever no meio da pergunta. Have you ever? Você usa o ever na pergunta quando você não tem ideia da resposta. Então você quer perguntar lá para a pessoa assim, você já cantou em karaokê? Você já nadou pelado na praia? É tudo com ever, tá? Have you swum naked? Have you sung na karaoke? É o ever. Have you ever? Have you ever sung na karaoke? Have you ever swam naked? Tá? Have you ever? Agora eu quero ver aqui. Quem tá aqui me responde? Como é que você cantava essa música? Você cantava essa música certo? Eu cantava no Embromation? Hein? Cantava certinho ou fazia um I don't know, the rain? Como é que é? Cantava certo ou cantava errado? Confessa. Eu também amo essa música do Creedence, sou louca nessa música. E aí, gente? Me conta, você sabia cantar essa música? Eu sou louca no Creedence, são várias músicas. E olha, música é uma maneira bem legal de você usar a gramática correta, sabe? É bem legal mesmo, tá? Depois eu quero ler aqui, porque tá com um lagzinho do que eu tô falando aqui, do que tá passando aqui no celular que tá na minha mão. Então, eu não sei qual parte. É errado demais. Como é que você cantava aí, Joyce? Conta aí. Fazia o Embromation total? Ah, gente, olha, eu queria ver se algum dia alguma banda que tá tocando em algum lugar, eles dessem uma baixada na hora do refrão pra gente escutar as pessoas cantando, igual a Solange que participou do BBB. Vocês lembram? Ela, we are the world, we are the children. Ela ficava lá, ali, belezinha ali, canta certinho, olha que belezinha ali. Muito legal, né, gente? Então, agora você já sabe, o ever na pergunta é quando você não tem ideia da resposta, tá? Você não vai perguntar você vai perguntar have you ever? Alguma vez na sua vida você fez tal coisa. Aí você não tem ideia da resposta. Agora vamos pensar o seguinte. Aqui tem um outro exemplo, né? Have you ever been to Disney? Você já foi pra Disney? Aí, Li, você ia responder assim, not yet, ainda não, mas nós vamos, né? Agora, quem não tem intenção de ir, vai responder no, never, tá? Have you ever been to Disney? Alguma vez na sua vida você já foi? Agora, o de baixo. Have you ever eaten oyster? Você já comeu ostra? Eu ia falar assim, I have never eaten oyster. Significa que eu não comi e não tenho intenção de. Eu tenho nojinho de ver aquilo. Pode ser caipira? Sou caipira, pirapora, mas não vou comer. Tá? Have you ever? Eu não tenho ideia se você já comeu, eu não tenho ideia se você já foi pra Disney. Então, mais uma prática para você treinar. Have you ever e blá, blá, blá. Have you ever? Procura o verbo aí. Have you ever smoked? Have you ever taken
the bus? Have you ever taken the train? Have you ever ride a horse? Né? Sorry, have you ever ridden, né? É o verbo na terceira coluna. Have you ever ridden a horse? Você já andou a cavalo? Have you ever ridden a motorcycle? Você já andou de moto? Have you ever driven a truck? Você já dirigiu um caminhão? E vai perguntando, tá? Então, quando você quer falar, eu já fiz, I have a read, blá blá blá, na terceira coluna. Eu ainda não fiz, I haven't, blá blá blá, yet. E se você quer perguntar se a pessoa já fez, have you ever, blá blá blá. Tudo bem? Agora, mais alguma pergunta aqui que eu tô indo para outra parte agora. Opa, saí da minha live, gente, olha só. Oli, você colocou aí uma pergunta como? Eu não entendi, não deu tempo de eu ler. Ah, essa acho que era um comentário só, né? Como as pessoas falam errado. Tá bom. Uhum. Show. Legal. Então, olha só. Vamos continuar agora. Agora, a gente vai falar de interrogativo ainda. Mas a gente vai falar de interrogativa quando não é assim que eu não sei que a pessoa vai fazer. A pessoa me disse que ia fazer. Eu só quero saber se ela já fez. Sabe assim, aquela coisa de mãe? Fulano, já tomou banho? Fulano, já arrumou a cozinha que eu pedi? Ô fulana, você já postou o que eu pedi pra você postar? Sabe essas coisas? Quando a gente tem expectativa na resposta da pessoa. O ever eu só uso no meio quando eu não tenho expectativa, tá? Agora eu vou usar, ó, agora você tem expectativa. Aí você vai usar o yet. De novo, Adriana, mas o yet não significava ainda não? Na frase negativa, o yet significa ainda não, sim. Mas na interrogativa e no final da frase, ele vai significar já. Então, olha aqui que eu coloquei. Você já enviou o e-mail? Você já tomou banho? Ó, have you sent the email yet? Você já enviou o e-mail? Have you sent the email yet? Não vai ser have you ever sent an email? Alguma vez na sua vida você enviou e-mail? Não. Eu pedi para você enviar o e-mail e eu quero saber se você já enviou. Então, have you sent the email yet? Tá legal? Agora, olha essa outra aqui. Have you taken a shower yet? Você já tomou banho? Eu não vou perguntar have you ever taken a shower? Alguma vez você tomou banho? Não. Have you taken a shower yet? Deu para ver a diferença? Então, quando você tem expectativa, você sabe que a pessoa falou para você que ia fazer, né? Aí você vai usar o yet no final. Quando você não tem ideia da resposta, você vai usar o ever. Quer ver? Vamos falar da Disney. Aquele exemplo que eu mostrei da Disney, ó. Have you ever been to Disney? Faz de conta que a minha amiga Eliane falou assim pra mim, Dri, eu vou pra Disney com o João. Mas eu não lembro se a Li falou pra mim se ela ia em janeiro ou fevereiro. Eu quero perguntar assim pra Li, você já foi pra Disney? Você disse pra mim que ia, você já foi? Aí eu vou perguntar o quê? Have you been to Disney yet? Aí eu não vou usar o ever, porque tem uma expectativa aí. Tá bom? Então o ever, você não tem expectativa nenhuma, você não tem ideia da resposta, pode ser sim ou não, tá? São coisas mais difíceis de acontecer. E o yet na interrogativa são expectativas, alguma coisa que você pediu. Isso aqui a gente usa muito, né? Eu, por exemplo, uso direto. Você já temperou a salada? Você já fez isso? Já tirou o cocô dos cachorros? Já? É tudo com yet no final, tá? Você viu que eu dei exemplo da minha vida? É assim que você tem que treinar. Você não tem que treinar coisas... Você já limpou a nossa espaçonave? Não. Você tem que treinar coisas do seu dia a dia. Have you washed the car yet? Have you cooked yet? Have you done the dishes yet? Você já lavou a louça, já cozinhou, já limpou o carro, tá? Treina a interrogativa também com expectativa, com o yet no final, tá bom? Depois, gente,
salva essa live para você assistir de novo essa parte de explicação para você treinar. Vai dar um up no seu inglês que você não tem noção. O presente perfeito deixa o seu inglês, ó, lindo. Acredita no que eu tô dizendo. Mais um detalhe, uma coisinha que é muito usada com presente perfeito é o just. Adriana, mas just não é apenas? É, gente, ele sozinho ele é apenas, mas o just pode significar um monte de coisa. Quando eu uso o just no presente perfeito, a ideia é alguma coisa que acabou de acontecer. Quando eu peço para o aluno traduzir uma frase assim, por exemplo, eu acabei de chegar. Tem aluno que fala assim, I have finished, por causa do acabou. Não. Essa expressão de acabar de, em inglês, é exatamente o just. Então, olha só. Se acabou de acontecer, usa o just. She has just left. Ela acabou de sair. Left é o passado de leave, que é sair. Left também significa lado esquerdo, tá? Mas left é o passado de leave. Não é leave de morar, é leave. Passado de leave, L-E-A-V-E. Passado é left. Tanto na segunda como na terceira coluna. Então, she has just left significa ela acabou de sair. Tá? Eu ligo lá e falo assim, ô Mariana, chama o Idelson pra mim. A Mariana fala, nossa mãe, ele acabou de sair. He has just left. Tá? He has just left. Acabou de sair. Olha, nossa Adriana, eu te acordei? Não. I have just woken up. Eu acabei de acordar. Wake up é o presente, woken up, terceira coluna. I have just woken up. Vamos sair comigo? Ah, não, agora não. I have just woken up. Acabei de acordar. Tá? Você não vai falar I woke up 10 minutes ago. Eu acordei 10 minutos atrás usando o passado simples. Não. Geralmente você fala esse just, que a tradução no presente perfeito é acabar de. I have just woken up. Tá? Mais uma aqui que eu fiz questão de colocar, ó. My dad é papai. My dad has just gone to bed. Meu pai, lembra que eu falei que no he, she, it usa has? My dad has just gone to bed. Meu pai acabou de ir dormir. Gente, quando eu falo eu vou dormir, eu não falo I'm going to sleep. Eu falo I'm going to bed. Ir dormir, eu falo ir pra cama. Tá? Então, eu não vou falar my father has just slept. My father has just gone, do verbo ir. Go, went, gone, na terceira coluna. To bed, de cama. Ok? Mais uma coisa para você praticar e praticar. Coisas que eu acabei de fazer. Acabei de aprender o presente perfeito. I have just learned. Lembra do meu L de learn, de aprender? I have just learned present perfect. Eu acabei de aprender o presente perfeito. I have just watched Adriana's live. Eu acabei de assistir a live da Adriana, tá? I have just studied English. Eu acabei de estudar inglês. Pensa nas coisas que você acabou de fazer e vai pensando em frase para você estudar, 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 estudar. Então, olha só, você viu que você usa o already para afirmativa, que significa já, né? Eu já tomei banho. I have already taken a shower. Você viu o yet na negativa, que significa ainda não. I haven't taken a shower yet. Você viu o yet na pergunta, que significa já, mas perguntando alguma coisa que você tem expectativa. Have you taken a shower yet? Você já tomou banho? E você viu o ever na pergunta sem expectativa, né? Have you ever been to Australia? Você já esteve na Austrália. E você viu o just com o significado de acabar de acontecer, que é I have just taken a shower. Eu acabei de tomar banho. Olha quanta coisa você já aprendeu, tá? Eu quero só falar mais alguma coisa. Eu sei que já tá demais, que acho que a gente já completou 1 hora de live. Mas se o Instagram não me derrubar, eu quero explicar mais uma coisinha para vocês. É muito comum, eu vou mostrar aqui 2 frases para ficar mais fácil explicar. Olha só. Tá vendo essa frase aqui, ó? I have lived in Curitiba for 2 years e I have lived in Lorena for 21 years. Bom,
Eu falei para vocês no comecinho da live que o presente perfeito, ele tem nome de presente perfeito, mas na verdade eu tô falando de passado, né? E a tradução dele é só passado. Lembra? A primeira folhinha que eu mostrei para vocês, deixa eu achar ela aqui, ó. A primeira folhinha que eu mostrei para vocês que tava I went to the USA in 2013. Eu fui para os Estados Unidos em 2013. E aqui embaixo, I have been to the USA. I have gone to the USA. A tradução era igual, eu fui para os Estados Unidos. A diferença é que a de cima eu mostrava o tempo e a de baixo eu não mostrava o tempo. Mas a tradução era igual, certo? Eu fui em 2013 e eu fui. Então, se eu falei que é para traduzir o verbo no passado, como que vocês traduziriam essa frase aqui, ó? Eu morei em Curitiba por 2 anos e eu morei em Lorena por 21 anos, certo? Eu falei que a tradução é no passado, então é assim que você vai traduzir. Tudo bem? Geralmente, quando eu uso o presente perfeito, a tradução é no passado. E não traduzo o have, eu tenho, nada disso, tá bom? Ignora o have. Bom, o que eu quero falar para vocês é um uso muito importante do presente perfeito. Quando a ação começou e continua, é melhor usar o presente perfeito contínuo, que é sujeito, mais have ou has, que eu falei que o has é um he, she, it, mais o been, mais o ing. Por que isso? Você quer me deixar maluca? O presente perfeito já é complicado. Não é. Deixa eu te falar. Você não me conhece, tá? Você não sabe onde eu moro. Se você olhar essa frase aqui, você vai traduzir. Olha, a Adriana morou em Curitiba por 2 anos e a Adriana morou em Lorena por 21 anos. Ok? Mas, vocês aí que me conhecem, peraí, a Adriana mora em Lorena agora? Então, você que me conhece, você traduziria. Adriana morou em Curitiba por 2 anos e a Adriana mora em Lorena há 21 anos. Por quê? Porque o presente perfeito eu uso para falar de frases sem o tempo, quando não é importante. O mais importante é que eu fui para Disney, não interessa quando. Quando o tempo não eu não sei o tempo, o Papa já veio no Brasil. The Pope has already come to Brazil. Mas eu não falo quando. Então eu uso o presente perfeito. Eu sei que ele veio, mas não interessa quando. Não é importante quando. Ou quando a ação continua. Mas nesse uso aqui de quando a ação continua, gente, é muito comum, mesmo o aluno de inglês avançado, usar o presente contínuo. Você lembra do presente contínuo? I am studying now. I am sleeping now. Sabe o presente contínuo? Tem gente que fala assim, I am living in Lorena for 21 years. Eu estou morando em Lorena há 21 anos. Não. Em inglês, quando eu falo que a ação começou e continua, se a pessoa me conhece, eu posso usar isso aqui também. E a pessoa automaticamente vai traduzir, Adriana mora em Lorena por 21 anos. Porque eu moro em Lorena, tá, gente? Eu morei em Curitiba, mas eu moro em Lorena. Agora, se a pessoa não me conhece e eu falo essas 2 frases para ela, só tem um jeito dela saber onde eu moro agora. Se ela me perguntar. Peraí. And now? Onde você mora? E agora? Onde você mora? Se ela não me perguntar, ela vai embora com dúvida. Mas existe uma forma de eu deixar isso daqui claro para ela. Sabe como? Se eu usar o presente perfeito contínuo. Então, olha só. Essa frase aqui, ó. I have been living in Lorena since 2001. Ou for 21 years, como eu coloquei aqui embaixo. Se eu pegar essa frase que eu falo de Lorena e ao invés de falar I have lived ou falar I have been living, não dá tempo da pessoa ter dúvida. Ela tem certeza que eu moro em Lorena. I have been living in Lorena for 21 years ou I have been living in Lorena since 2001. Ou eu falo for com a duração ou eu falo since quando começou.
Adriana, mas eu sou obrigada a usar isso? Não, você pode usar o presente perfeito normal. Mas pode ser que você crie dúvida na pessoa que está falando com você. Então fica mais bonito você usar o presente perfeito contínuo, tá bom? Uma pessoa que sabe que eu sou professora de inglês, ele vai olhar essa frase aqui, ó. I have taught English for 35 years. Traduzindo, eu dei aula de inglês por 35 anos, né? Porque ele não me conhece. Agora, quem me conhece vai traduzir, eu dou aula de inglês há 35 anos. Tá vendo? Peraí, Adriana, mas você falou que o presente perfeito traduz no passado. Só nesse caso, de quando a ação começou e continua, quando você usa for, que é a duração, por, ou você usa since, que é quando a ação começou, que a tradução é no presente. Tudo bem? Traduz no presente normal. Então, para não deixar ninguém em dúvida, eu prefiro falar assim, ó. I have been teaching English for 35 years. Deu para entender? Então, o presente perfeito posso usar para falar da ação que começou e continua. Por exemplo, aqui. We have been talking. A gente está falando aqui há 1h05. Então, we have been talking for 65 minutes. Ao invés de falar we have talked, agora quando acabar a live eu posso falar we have talked for 35 minutes. A gente falou por 35 minutos. Agora, a gente ainda está falando agora we have been talking for 35 minutes. Então, quando você for participar de uma entrevista de emprego, alguém perguntar para você alguma coisa, você fala I have been. Gente, o que eu queria é mostrar que o presente perfeito é fácil. Ele é muito fácil. A diferença é que não consta o tempo, tá? Então, você viu, você ouviu, você aprendeu e você agora vai praticar. Então, é o jeito que eu gosto de ensinar com o 3LP. De look, listen, learn de aprender e practice de praticar. Então, agora bora praticar, rever essa live, salva aí para você assistir de novo, tá? Manda aí para amigos que sempre tiveram dúvida com o presente perfeito. Olha só, o presente perfeito dá para entender, dá para falar, vão praticar. Tem dúvida? Escreve aí que eu respondo, tá? Tem algum outro tópico que você tem dúvida e quer saber? Me pede aqui que eu faço também uma live para você. Eu quero facilitar a sua vida, tá bom? Eu quero deixar o inglês fácil, gostoso, divertido e mostrar para você que dá sim para qualquer pessoa falar inglês desde a primeira aula, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha só aqui para ver se alguém escreveu mais alguma coisa, alguém perguntou alguma coisa. Ok? Gente, já deu mais de 1 hora. Eu vou parando por aqui, mas vou repetir. Deixa salva, compartilha, assiste de novo. Qualquer dúvida, tô aqui para responder. Ativa a notificação das próximas lives. Quem tá aí pelo YouTube também, ativa aí o sininho. Segue o canal. Eu vou começar a fazer essas lives agora 2 vezes por semana, essas lives de gramáticas e outra tirando dúvidas de perguntas que eu recebo pelo WhatsApp, pelo Direct ou pelos comentários. Também estou fazendo uma live, mas essa live de gramática vai ser toda quinta, 8h30 da noite e toda terça, 7 horas da manhã. Então dá para você assistir ou antes do expediente ou depois do seu expediente, tá? Então ativa as notificações para você ser o primeiro a ficar sabendo e se programar aí para você finalmente realizar o seu sonho de falar inglês ou finalmente parar de achar que você não leva jeito para o inglês e colocar o inglês como parte aí da sua rotina. Lembre-se, o hábito vai fazer tudo ficar perfeito. Que o hábito, comprometimento e disciplina faz a gente chegar aonde a gente quiser, tá? E eu tô aqui para te ajudar. É isso. Vejo vocês na próxima live. Thank you very much. See you. Good night. Bye bye.